Olá, eu sou Fedra Brasil, faço parte da equipe da indústria criativa aqui do Senai Cimatec e hoje vou ter a honra de realizar esse podcast com o Daicena. Eu dei uma pesquisadinha no Google para ver o que é que ele diz sobre você, o que é que apareceu lá. Daicena é uma destacada diretora, produtora executiva e sócia da Salamandra Produções, com mais de 20 anos de experiência no audiovisual baiano. Reconhecida pela valorização de narrativas negras e femininas, atuando em séries longas e documentários, vencedora do festival Gramado Cine Video, também atua na formação e curadoria. E aí, Dai, esse Google está correto com sua biografia? Você concorda? Eu acho que sim, né? Isso é um pouco, né? Um recorte da minha trajetória, mas eu acho assim que principalmente onde eu tenho atuado nos últimos anos, assim, dentro desses mais de 20 anos, eu tenho 24 anos caminhando para 25, eu acho que é isso aí mesmo. Umas coisitas mais, mas o principal, se a gente fosse fazer um resumo, um extrato, acho que é isso. Que E queria bacana. dizer também que é um prazer estar aqui. Essa casa que eu adoro, assim, muito. Para a gente também, tomara que seja o nosso primeiro podcast. Você foi uma grande participação no Salcine 1 e 2. E aí eu gostaria que você explicasse para as pessoas que não conhecem esse programa, que foi realizado pelo Cimatec e pela Prefeitura, e assim, como você vê esse tipo de ação, né, e qual a importância disso para o mercado baiano? Então, participei dessas edições, assim, foi super importante. Eu acho que o programa Salcine, ele é um programa que ele marca, né, uma importância para o mercado audiovisual soteropolitano, por consequência baiano também, né, porque se a gente estender isso, nós somos pares de Salvador, mas a gente é nômade Sim. na arte, então a gente vai para a Bahia, vai para o Brasil, e é um programa de formação, né? Então, desde que o programa Salcine chegou, a gente hoje pode perceber no mercado uma reverberação desses resultados a partir do quantitativo, né? De profissionais mais qualificados, né? Mais direcionados e que estão atuantes dentro do mercado profissional, que é o principal, né? A gente tinha muitos profissionais que tinham conhecimento, tinham entendimento, mas eles estavam ali dentro de uma seara ainda dita como amadora, né? Mas dentro do mercado profissional, ou seja, eles estão sendo contratados para sets de filmagens de filmes de grande porte, séries de grande portes, eles estão sendo contratados por grandes produtoras, né? Publicidade também, estão sendo criadores, autorais, realizadores, ou seja, dessa seara a gente tem aí formados roteiristas, diretores, diretoras. Então eu acho que o programa Salsinha é um marco enquanto formação, e eu espero que ele tenha vida longa, porque hoje a gente já pode falar de números significativos dessa virada de chave que teve aqui no mercado soteropolitano baiano. Imagino, porque assim, eu sou produtora de moda, né, especialista em construção de imagem de moda, e percebo, mesmo a gente tendo iniciado um pouco mais lá atrás que vocês, com essa questão de formação, né, com cursos de design de moda, produção de moda, essa questão de haver ainda um certo preconceito no mercado, né? É como se quem trabalhasse na indústria da moda e da indústria do audiovisual não fosse um profissional, né? É uma pessoa que faz ali, realiza um hobby. São duas indústrias que super empregam, que super movimentam bilhões no Brasil, e as pessoas ainda não entendem esse movimento. O que é que você fala para essas pessoas? Na verdade, eu falo que tudo é ato político, né? E quando eu falo de ato político, eu não estou falando de político partidário, eu estou falando de político enquanto conversação, enquanto negociação, enquanto demonstração. Então, assim, o que é prioridade no Brasil, né? O que precisa ser mostrado. Eu acho que são segmentos importantíssimos, né? Principalmente se a gente falar das duas coisas juntas, se a gente juntar o audiovisual com a moda, a gente pode. Eu costumo dizer que o cinema ele dita moda, né? Então, existem filmes clássicos, assim, que eles ditam moda de um corte de cabelo,
que eles ditam modas de uma cor, que eles ditam modas de um corte de roupa, né, de cores e de texturas e de até acessórios, né, um óculos, enfim, ele não está no primeiro plano do que a economia criativa, do que a economia em geral mostra, mas enquanto a economia criativa, ele está ali gritando, né? Mas o que é que quer ser mostrado enquanto economia? Então, eu acho muito que é isso, né? Que são das prioridades do que quer ser mostrado, né? Mas aí é muito fácil, é só você olhar todo ano qual é a roupa que você está usando, qual é o cabelo que você está usando, quais são os acessórios que você está usando. Você vai lembrar de uma novela, de um personagem de uma novela, personagem de um filme, e você vai entender o quanto estão atreladas as coisas. Então, é uma visão periférica, assim, no sentido de que você não está olhando para o centro, você está olhando para os lados, e ali, nessa periferia, você enxerga a moda, você enxerga a atuação desses setores. Mas se você olhar para o centro, você vai entender exatamente de onde saiu. E é interessante porque as pessoas sempre falam, Bahia, um celeiro de cultura, né? Mas o próprio mercado não compreende isso com essas duas indústrias, a necessidade da profissionalização e o impacto delas. Quando você falou aí das referências, da importância, eu lembro, e acho que todo mundo aqui lembra, do caso Barbie, né? Que eu acho que 90% das mulheres passaram a usar rosa naquele momento em que o filme estava em cartaz. Eu confesso que até me incomodou um pouco por não fazer parte da nossa cultura. Outra coisa que me incomoda bastante, Dai, por exemplo, eu sempre vejo as escolas, elas reproduzem em outdoor os alunos que passaram em primeiro lugar, medicina, direito, né? E nunca a arte é contemplada. E eu percebo assim que daqui para frente, né, com o advento da tecnologia, cada vez mais a gente vai precisar dessa humanização, né? Como é que você percebe isso? Como é que você encara esse cenário? Mais uma vez, né, ditado, aí a gente já vai volta para a economia, de novo, né? Qual é a economia que mais traz recursos financeiros diretamente? Né? Então, por exemplo, a gente está falando da medicina, a gente tem a indústria farmacêutica, que está diretamente vinculada, que move bilhões de reais por ano no Brasil, né? No mundo, mas assim, a gente está falando do recorte do Brasil. A gente vê a seara jurídica, e aí a gente tem os advogados, que também movem bilhões e bilhões. Os setores artísticos, eles também são setores milionários, alguns bilionários, né? Mas é entender o que é que o país quer fomentar. O Brasil, eu entendo que ele não quer fomentar a arte, né? A arte no Brasil é muito vista como entretenimento. E a arte não é só entretenimento. A arte é economia, né? Então, mas aí eu volto às prioridades. O que é que quer ser visto, né? A gente vê aí as cidades, todo rótulo, né? Aí você falou, a Bahia é um celeiro cultural, Salvador é a cidade da música, tal lugar é a cidade do agro, tal lugar é a cidade do industrial, tal é do design. Então, esses são os rótulos que são colocados, esses rótulos são vinculados ao capitalismo. Então, não tem como a gente viver num mundo capitalista e não criar rótulos para as coisas, né? Então, assim, a arte, ela fica nesse lugar lúdico, fica nesse lugar de entretenimento, então é mais difícil caminhar, né? Então, são as prioridades, assim. Mas a gente está aí para dizer, você estava falando das escolas e tal, e eu me lembrei, nossa, a gente falando aí dessa questão de moda, e aí tem uma série, né, uma novelinha da Globo, que é Malhação. Quantas modas Malhação ditou? Né? De lenço no cabelo, você trouxe barbas. Aqui mesmo, né, no Brasil, a gente traz um elemento
que ditou muita moda para os jovens. Então é isso, é o que quer se mostrar, o que de fato é. Aproveitando que você falou, né, sobre essa questão da produção cultural no nosso país, a gente tem aí um grande exemplo que é o Agente Secreto. E que moveu assim bilhões, teve incentivo também, né, mas mostra o retorno disso, dessa indústria. Como você acha que essa indústria ela fomenta várias outras indústrias, como por exemplo da cultura? Eu acho que depois desse filme todo mundo ficou com vontade de conhecer Recife, né? A gente viu aí a estampa da pirombeira nas camisetas, que também virou um ícone. E acaba fomentando várias outras indústrias, como você falou, né? Que muitas vezes a gente não percebe. E aí eu queria saber, assim, como você acha, né, que a cultura pode fomentar essas outras indústrias? E quais exemplos também você pode trazer? Eu acho que é isso, né? Eu acho que ela movimenta, sim, muito. Isso precisa ser dito. Aí eu saio um pouco da realizadora e venho para a produtora executiva, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer captação de recursos, a depender de com quem a gente está falando, a gente traz muito esses aspectos destacados para poder alinhar o discurso da empresa que a gente está captando com o nosso produto. Né? Porque cinema é produto, é arte, mas ele é um produto. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, você tem um filme... ótimo, vamos trazer local. O Paió. Eu vivi uma experiência com o Paió que foi muito interessante. Eu trabalhei em Opaió 2 e quando eu estava na etapa de produção, de pré-produção, eu peguei um Uber, tive que pegar um Uber para ir para algum lugar, não sei o quê. E no caminho a gente foi conversando, na volta estava super engarrafado, ele falou, nossa, esse engarrafamento, eu falei, porque está tendo uma montagem para o filme Opaió 2. Aí eu estou trabalhando, mas daqui a pouco a gente chega lá, é um engarrafamento no trânsito. Ele, você trabalha em Opaió 2? Eu falei, sim. Aí ele, pois então, vou te contar uma história. Eu tive uma mudança de vida por causa de Opaió 1. Eu estava precisando trabalhar, estava desempregado. E aí eu adquiri o meu primeiro carro por causa de Opaió 1. Por causa da quantidade de pessoas, de turistas que vieram para Salvador, para poder conhecer Salvador a partir de Opaió 1. E eu tive uma rentabilidade tão grande que eu consegui comprar o meu primeiro carro. Então, olha, para você ver justamente isso que você falou. Olha como um filme interferiu numa virada de chave financeira na vida de uma pessoa. Sim. Isso a gente traz para várias outras pessoas que compraram pousadas, que reformaram pousadas, que abriram negócios. O Badineuzão está lá até hoje, lotado de gente, entupido. E várias outras, Baianas de Acarajé. Então, assim, vários elementos nossos que são firmados, modificados e avançam economicamente a partir da cultura. Né? Então, a gente fala de roupas também. A gente teve aí, né, por exemplo, Pantera Negra, né, que ditou muito a moda de acessórios, os acessórios dourados. Tiveram em voga na época de Pantera Negra, porque as soldadas, né, do exército de Wakanda usavam muitos acessórios dourados, aqueles braceletes mais grossos, não sei o quê, os colares também de pescoço mais grossos. Então, assim, é isso, sabe, ditar a mulher ali, especificamente as mulheres negras com cabelos curtos, cabeça raspada. Então, é isso, você entender, mas mais uma vez eu falo, é o que é de fato e o que quer se mostrar, ser mostrado. Mas aí a gente entende que a economia está acontecendo, que as mudanças estão acontecendo e é só ir para as ruas para perceber. Sim, todo mundo quer conhecer Recife, sim, com a Paiol todo mundo quis conhecer Salvador e por aí vai, né? E dessas políticas de adesão turística, a gente vê outras adesões aí economicamente modificadas a partir do audiovisual, a partir da moda e a partir do que a arte proporciona. Você falou aí de Pantera Negra, é um filme assim, extremamente representativo, significativo, né?
Acho que foi uma virada de chave esse filme, esse filme trouxe para nós. Mas falando sobre mulher, né? Esse marcador mulher faz alguma diferença para você no mercado? Então, enquanto audiovisual, tem muitas camadas, né? O marcador mulher, ainda em Pantera Negra, né? Pantera Negra ganhou o Oscar, o 1 e o 2, né? Ganharam o Oscar de melhor figurino. E a figurinista era uma mulher. E era uma mulher negra, que foi a Ruth, né? A Ruth Carter maravilhosa, que segue, né, também até hoje concorrendo a Oscar e maravilhosa. Inclusive, foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de figurino, né? E tá seguindo aí. Acho que ela vai arrebatar outra. Ó, tô quieta, vamos esperar para ver. Mas, assim, para além, dentro de um set, quando a gente olha a indústria de um set de filmagem, que é uma indústria mesmo, né? São centenas de pessoas que trabalham, até milhares de pessoas, a depender do arcabouço desse filme, do tamanho desse filme. Muitas mulheres, elas obviamente atuam ali. A maioria delas, elas não atuam nos departamentos de chefia, infelizmente, né? Elas estão ali assumindo outros cargos, geralmente de assistência. Assim como né? na moda. Isso, e não os principais cargos de assistência, isso precisa ser dito, e não é por falta de competência. Aí eu falo que é uma escala, né? Vamos lá. 90% dos filmes, um pouco até os anos 2010, por aí, 90% dos filmes eram produzidos por homens, né? E por homens brancos. Né? Em 2016, foi feita uma pesquisa a partir da Ancine, um novo estudo, e ali se verificou que mais ou menos 17%, tinha 17% de sinalização de produção de filmes feitos por mulheres. Então, assim, vamos pensar. Se a gente tem a maioria esmagadora de filmes produzidos por homens e quem é o produtor executivo é um homem, o diretor é um homem, ele vai trazer para seus pares contratar homens. Isso é natural, né? E se você tem a maioria desses filmes sendo produzidos por eles, você tem a maioria da equipe masculina. Sim. Né? E dentro do seu recorte ali, né? Racial, etário e tudo mais. Então, assim, enquanto a gente tiver esse espelho, né? Desequilibrado, a gente vai ter ainda um set de filmagem com poucas mulheres trabalhando. Quando uma mulher está na produção executiva, quando a mulher está na direção, ela traz o seu olhar feminino, que é um olhar diferenciado. Há quem diga que não, mas eu, enquanto diretora, digo que sim. Nós somos diferenciadas. Sim, que tem um olhar diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, não é sobre isso. É diferente. É diferente. Né? Então, a produção executiva, ela tem feminina, ela tem uma sensibilidade de criar uma equipe feminina também. Então, eu acho que existe uma desigualdade muito grande, a gente busca muito essa equidade no mercado, né? Eu sou uma pessoa que, enquanto profissional, eu tenho muito essa consciência de trazer sempre mulheres para o set de filmagem e mulheres em cargos de chefia, porque a mulher no cargo de chefia, ela vai trazer outras mulheres como assistentes, e essas mulheres como assistentes vão se formar e um dia elas vão estar no cargo de chefia também. Então, é um círculo vicioso. E a gente precisa, eu acho que a solução para isso, Fedra, é cada vez mais a gente ter mulheres na linha de frente, como eu digo, com a caneta na mão. Né? E aí eu não estou buscando nenhuma revolução, eu estou buscando o que é justo. Né? A gente tem profissionais maravilhosas no mercado, né? Qualificadas, de igual para igual, então o mercado precisa responder da mesma forma. Sim. Né? Hoje a gente tem aí algumas linhas de editais e de convocatórias que têm cotas, né, mínimas para que garanta a participação das mulheres. Isso é super importante. Né? Muito importante, assim como a gente tem para pessoas negras também, para pessoas indígenas, povos originários, melhor dizendo, para pessoas com deficiência e tudo mais.
Mas eu acho que eu só vou ficar tranquila, apesar de que nós somos maioria no Brasil e deveríamos ter cotas de maioria. Uhum. Mas se a gente chegar obrigatoriamente em 50%, Ah, já vai ser um sucesso. eu já vou ficar feliz, Uhum. né? Então eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que a mulher traz um olhar diferente. Eu acho que a mulher dita o mercado quando ela está com a caneta na mão, ela vai Sim. incluir mais mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que as políticas públicas, elas precisam ter uma sensibilidade nesse lugar, né? As políticas privadas aí já é um pouco mais complicado, mas as políticas públicas precisam trazer essa sensibilidade nesse lugar de incluir, porque eu acho que se você não inclui, se você não exige, se você não usa, por exemplo, políticas de cotas para corrigir uma distopia social, você está corroborando, né? E para mim não tem nenhuma justificativa. Ninguém vai me dizer que é porque não tem mulheres qualificadas, porque eu trabalho com mulheres e eu sei que existem mulheres. A questão não é essa. A gente sabe que a questão também não é fácil. Eu também vou me colocar no lugar do poder público e entender que tem ali uma gama outra a ser vencida, né? Que é a gama política, enfim, né? Que é como eu falei lá no início, tudo é política, né? Então, eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente tem tido avanços, mas precisamos avançar mais, porque a gente não pode ser somente 17% de produção de audiovisual no Brasil, e a gente não pode ser 1% de produção de mulheres negras, por exemplo, né? Isso não é real. A gente está falando, lógico, dentro de uma estimativa que a gente traz de filmes comerciais, ou seja, esse estudo é feito a partir de filmes que vão para salas comerciais, Sim. né? Mas a gente sabe que existem, lógico, centenas de diretoras negras, centenas de diretoras, né, no geral, e produtoras executivas aí batalhando, mas do que vai para a sala comercial é ínfimo ainda, né? Então, vamos seguir aí lutando, batalhando e fazendo iniciativas como a Salcine, que tem um olhar para isso, sensível, e traz um resultado dentro dos seus editais, né, a partir dessas cotas e tudo mais, para poder a gente conseguir avançar um pouco mais. Tá indo, tá. Talento. Mas tá indo. Mas tá indo. Isso é importante. Você falou aí sobre mulheres negras. Vamos ampliar um pouquinho. Vamos falar sobre pessoas negras. Você deve estar acompanhando o protagonismo das pessoas negras, da participação delas, principalmente nas novelas, né? Elas estão ocupando outros espaços que não ocupavam. Quando a gente traz isso para a indústria, a gente percebe, por exemplo, a indústria da beleza, né? Que é a representação da figura da pessoa cresceu assim exponencialmente na oferta de produtos para pessoas negras. Você acha que esse movimento se deu como, quando, por quê? Bom, esse movimento ele surgiu a partir dos movimentos negros, né? A gente veio para a política de novo. Gente, comida é política, Sim. sabe? Tudo é política, né? Então, assim, os movimentos negros que sempre estiveram ali na base, né? Buscando isso, exigindo essa equidade, né? Dentro da sociedade. O Brasil é um país extremamente racista, né? A gente vê, a gente olha assim, nossa, tantas políticas voltadas para pessoas negras e até hoje parece que o racismo só piora, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, a gente tem o advento dessas manifestações racistas cada vez mais presentes e essas políticas de cotas, elas vieram, sobretudo, a base dos movimentos negros e aí da conscientização racial de profissionais negros, né, homens e mulheres, e esses agentes culturais negros, homens e mulheres, que vêm para poder conversar, dialogar com o poder público e privado, e aí você vê em cadeia, né? O movimento negro exige agentes culturais, e aí agentes culturais eu estou colocando todo mundo, todos os agentes, atores, diretores, produtores executivos, fazer uma pressão
para que estejam nos lugares e não mais estejam em lugares eh, que destroem a autoestima das pessoas negras. E eu acho que esse lugar não existe mais, sabe? Ele já passou, nós estamos em outro tempo, a gente precisa colocar as pessoas negras em outros lugares. E isso tem sido colocado, isso tem sido visto, isso tem sido posto. A gente vê ainda, é um número pequeno, né? Mas é como eu falei, existem avanços, ainda são poucos avanços, porque se a gente for olhar, a gente vê uma diversidade ainda muito pequena desses agentes ativos, né? Que são agentes ativos. Vamos falar diretoras e diretores, são sempre as mesmas pessoas, os mesmos nomes. Atores e atrizes, são sempre os mesmos nomes. Então, a gente precisa ter uma diversidade muito maior, porque a gente morre e nasce todos os dias, né? Profissionais se qualificam todos os dias. Atores e atrizes surgem todos os dias. Como é que você tem sempre os mesmos nomes, né? É importante a gente celebrar quem veio primeiro, quem tem o seu destaque, quem está ali, né, com um repertório qualitativo que justifica que esteja ali sempre, mas tem outras visões. Então, assim, não é só você ter a presença, é você ter a presença em volume e em diversidade, né? Então, eu acho que é meio isso, assim, a gente tem uma diversidade maior. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista com Zezé Mota, maravilhosa, né? E Zezé Mota está aí com 80 anos, é uma coisa bem sugênita, só falando sobre Zezé Mota namorando. Eu falei, ai, gente, socorro. Mas ela estava na liga, eu falei, gente, quem é Zezé Mota, sabe? Quem é essa pessoa? Quem é essa artista maravilhosa? Tantas outras, uma mulher de 80 anos, né? Que precisa ser celebrada, precisa ser festejada. E a gente tem aí atrizes mais novas, né? Vem agora Clara Paixão, que eu trabalhei recentemente num longa-metragem, que é uma atriz maravilhosa, que precisa estar nesse lugar também. E a gente tem até outras mais novas, Menique, que está ainda na faixa dos 30, acredito eu, 20, final de 20, 30 por aí, que precisam chegar. Esses nomes precisam chegar, né? Precisam estar gritando também. Então, eu acho que é meio isso, que é celebrar todo mundo, sabe? Celebrar quem chegou antes, quem está aí com o trabalho apresentando, e celebrar quem está vindo também. Né? Essa questão de etarismo é algo assim bem marcante ainda, né? Sim. Eu vou agora fazer uma provocaçãozinha, tá bom? Você acha que a indústria criativa baiana, ela conversa entre si? Então, assim, a gente tem a indústria da música, do audiovisual, da moda. Há um diálogo entre elas ou cada um ainda vive na sua bolha? Olha só, sendo bem objetiva, eu acho que está ainda cada um no seu quadrado, né? E eu acho que a gente poderia crescer muito mais se a gente dialogasse, né? Se a gente for pensar até mesmo em algumas lutas, né? Algumas buscas que a gente faz enquanto cultura. Eu vejo muito as linguagens trabalhando de maneira muito independente, sem esse diálogo, né? E eu acho que enquanto economia criativa, se estivéssemos alinhados, todo mundo junto, né? Eu acho que a gente teria uma repercussão muito maior, né? A gente vê uma tendência no audiovisual e ali poderia colar moda, poderia colar artes visuais. A música talvez seja uma linguagem que anda muito junto com o audiovisual, por exemplo. Mas eu olho que as artes visuais poderiam andar junto com a moda, por exemplo, sabe? Então, o teatro também andar junto com moda e com audiovisual, né? Então, assim, mas infelizmente eu vejo a coisa ainda muito setorizada e a gente perde um potencial muito grande aí, econômico. Eu concordo com você. Agora, me conta uma curiosidade, não só minha, como a de todo mundo. Você já teve algum projeto que você super acreditava e ele não foi aprovado, não foi para frente? Então, eu tive 2 projetos, né, um que falava
diretamente, era até um projeto que ainda o projeto existe, um projeto que faz uma intersecção com a música, inclusive, né, de um artista muito conhecido aqui, e que ele ainda não emplacou o projeto, né, de audiovisual. E um outro projeto que fala muito da nossa cultura, aí eu abro mais, né, a cultura brasileira, assim, ele não tem um aspecto muito local, mas um aspecto da sociedade, assim, que eu vi outros similares, né, até que emplacaram e tal. E esse especificamente, uma vez eu conversando porque a gente é audiovisual, na parte de mercado, indústria, a gente tem uns eventos que se chamam rodadas de negócios, que é onde a gente vende o nosso produto, que são os nossos projetos ou filmes, né? E aí, uma certa feita, eu conversando com uma pessoa, né, que estava do outro lado, a pessoa me falou que o produto era muito interessante, mas que naquele momento o player, né, não teria um interesse porque eles estavam focados em um outro tipo de produto, que trazia uma outra narrativa. Então, não era pela importância do produto, era porque o player estava ditando uma nova regra no mercado. Então, isso é muito difícil para a gente, porque a gente vê aí que, em alguns momentos, o mercado ele é ditado por produtoras e por players, né? E não tem um movimento natural orgânico, né? Ou pelo o mérito, pelo que é. Né? É muito bom, só que a gente está querendo agora marcar o mercado com a narrativa que fala sobre essas coisas. Então, são coisas que acontecem na economia, né? E, lógico, isso é conjugado, né? Não é uma produtora isolada, se alinham, né? Para ditar uma moda de uma narrativa audiovisual. Sim. Né? Mas, de vez em quando, a gente dá uma escorregadinha e aparece uma coisa que é tão forte que derruba isso, né? E depois acaba virando moda. Pois é. Pois é. Mas assim, aí eu tô trazendo a moda no sentido pejorativo, me desculpe, nesse sentido de que repetição, né? Vamos repetir a fórmula que tá dando, que deu certo. Isso deu certo. Por alguma razão, teve uma resposta de público, então vamos todo mundo fazer a mesma coisa, né? Então, infelizmente, isso acontece, porque é infeliz para quem tem os projetos que estão indo contra a maré disso, e bom para quem tem um projeto que vai na maré e está tudo certo. Mas isso são coisas como isso que a gente é o capitalismo. Então não tem como a gente estar num mundo capitalista e não entender que na economia é assim que funciona. Né? O que está lucrando mais, está trazendo mais resposta econômica. Mas eu sempre torço para a resposta econômica vir sempre com amor, sabe? Com o colorido, com o afeto, com o que é bonito. E às vezes o que é bonito nem sempre é o happy end. Às vezes o que não é happy end também é bonito, porque vai para o lugar da reflexão. Então eu sempre fico torcendo para que o sensível vença e que nem sempre a moeda vença, né? Acaba que isso funciona muito também na moda, né? As tendências acabam engolindo de alguma forma a autoralidade de alguns criadores. E quando a gente fala de economia criativa, é justamente um movimento contrário, né? Para você fortalecer a economia criativa de um determinado lugar, você precisa expor, você precisa valorizar o quanto mais a cultura daquele lugar, os hábitos, o repertório histórico que existe ali, né? Então, assim, eu acho que é um movimento que está acontecendo, estamos iniciando, ainda falta muito, mas pelo menos a gente já deu start. Né? Então, assim, isso é muito importante e que isso aconteça também, né, com o audiovisual. E agora, para finalizar, tá? Pegando o gancho da sua fala, como que o cinema pode continuar reescrevendo e reimaginando a história de mulheres por trás e por frente das telas?
Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que colocando essas mulheres, eu não gosto da palavra oportunidade, sabe? Eu acho que oportunidade me soa muitas vezes muito uma coisa de esmola. Não é sobre dar oportunidade, é sobre reconhecimento. Sim. Eu acho que é reconhecer, da escuta, sair da casca grossa, do machismo estrutural, né? Que muitas vezes a gente encontra um machismo estrutural. Né? Então, sair desse lugar, e estou falando de mulheres também, tá? Porque também tem muitas mulheres com atitudes que vêm desse machismo estrutural, né? Então, tirar um pouco, tentar tirar essa casca e olhar as coisas como elas são, né? Então, de proporcionar que essas mulheres atuem, né? Eu faço curadoria de filmes para festivais. E assim, eu me lembro que teve um festival que me pontuou isso, né? Que era um festival pequeno ainda, com poucas edições, e foi a primeira vez que entrou uma mulher na curadoria. E quando eu entrei, tiveram mais filmes selecionados que foram dirigidos por mulheres. E aí, o diretor do festival, que era um homem, ele percebeu isso. E ele veio me falar, ele falou, poxa, durante o festival, né, quando o festival estava acontecendo, a gente teve um público feminino muito maior, né? E esse público feminino não vinha sozinho. Muitas vezes vinha com a família, muitas vezes vinha com amigas, e a gente teve um público geral do festival maior. E aí, a conexão verdadeira que acontece. Exatamente. E aí ele parou para pensar, por que isso? Aí ele veio para mim e falou, poxa, Day, obrigada, porque você me fez pensar, sair do meu lugar de homem, no meu lugar machista. Foi a primeira vez que a gente trouxe uma curadora mulher, uma curadora. Você curou filmes dirigidos por mulheres, a gente teve um público feminino maior e a gente teve um público geral maior. E assim, a partir de hoje, nunca mais eu vou deixar de ter. Aí eu falei, mas não diga isso somente por causa do público. Ele, não, eu digo isso porque os filmes que você trouxe foram filmes que fizeram diferença. Assim, eu assisti todos os filmes que você. O olhar feminino que você tem, né? Exatamente. Então, assim, eu espero que mais experiências como essas aconteçam e que a gente não tenha somente. É isso, né? Quando você tem uma mulher que está com a caneta na mão, ela abre caminho para que outras mulheres estejam. Mas eu gostaria que isso não fosse só as mulheres, que isso fosse também os homens, né? Que abrissem o caminho para entender que a gente precisa de equidade. Eu acho que é isso. A equidade é que vai resolver essa questão de abrir um campo para as narrativas femininas no audiovisual. Para encerrar, tá? Você falou sobre oportunidade. E eu acho que as palavras, assim como as tendências de moda, do audiovisual, em algum momento elas precisam ser retiradas, sabe? Mas guarda ali no armário. Por exemplo, a moda durante muitos anos usou a palavra ditar. É uma palavra muito pesada. Como é que você vai ditar como as outras pessoas devem se vestir? Até eu usei aqui. Pois é, mas acontece ainda. Então, é uma palavra que já deve estar guardada para não usar nunca mais. Então, eu acho que a gente tem que perceber isso, ter essa sensibilidade do olhar feminino, aumentar a participação das mulheres na indústria do audiovisual, do cinema, né? Você está aqui, que é uma grande mulher, e te agradecer. Para mim foi ótimo conversar com você. Assim, foi maravilhoso. Eu que agradeço ao convite sempre, né? É sempre muito massa estar aqui, falar essas coisas. Acho que é importante, né? Que a gente tem que falar. E eu agradeço muito ao Cimatec, que tem muitas mulheres com caneta na mão, né? Também, por participar, fazer essa contribuição. Eu acho importantíssima, assim. Eu acho que quando olhar, né, lá para trás, quando a gente olha para uma mulher, uma diretora, como Dona Adélia Sampaio, que foi a primeira diretora negra que veio com uma obra, inclusive uma obra
que teve uma repercussão muito grande na época, né, que ela trouxe, e que ela está aí até hoje, né, setentona e produzindo ainda, e professora, e firme, e tudo que ela construiu e que outras mulheres construíram dentro do audiovisual, para a gente estar aqui falando dentro da moda, né, essa coisa dos termos é muito importante, a gente precisa rever algumas coisas que fazem diferença, e eles são usados estrategicamente, né, quando a gente fala ditar, é uma palavra muito opressora, né, então isso pode distanciar tanta gente, né, que não vem da opressão do ditar, que vem com uma moda que não é o ditar, né, que é mais natural, mais orgânica. A coisa da oportunidade, tirar essa palavra assistencialista, né? Perfeito. É muito assistencialista, não é dar oportunidade, ai, toma, coitadinha, vou dar uma oportunidade para. Não, gente, não é assistencialismo, não é sobre isso, né? É sobre dar mesmo o mérito do que se precisa ter, né? Então, eu que agradeço, eu fico feliz estar aqui nessa casa, espero contribuir, espero que esse nosso bate-papo ele seja importante para trazer reflexões, trazer mudanças, sobretudo, né? Sim. Porque eu acredito muito na mudança, né? E espero que essa nosso bate-papo seja para trazer mudanças aí no mercado de moda e no mercado audiovisual também. Sim. E a gente está numa instituição de educação e toda transformação passa pela educação. É isso. Corta!